Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com um conceito chamado citogenética, uma matéria fundamental e um dos conteúdos mais cobrados na prova do Enem. Você pode verificar a prova do Enem e ver se na prova do Enem você nunca encontrou a palavra DNA ou RNA ou biologia molecular. Claro que encontrou. Então, vamos começar hoje com uma série de vídeos, no mínimo 4 vídeos, que vão falar sobre citogenética. São vídeos relativamente curtos, eu dividi esses vídeos para você aprender melhor. Então, ao final de cada vídeo, nós iremos fazer alguns testes, alguns exercícios para aplicar o conhecimento que você obteve durante a aula, para ver se você consegue compreender bem essa matéria de citogenética, a matéria de ácidos nucleicos. Então, vamos lá começar com o conteúdo de hoje. Vamos lá, ácidos nucleicos. Começamos assim, os ácidos nucleicos. Destacamos aí no nosso título e começamos a entender o que significa essa matéria. O que é um ácido nucleico? São macromoléculas formadas por monômeros. O que é um monômero, professor? Monômero é a menor parte de um polímero e polímero é a molécula toda. Então, se nós falamos na menor parte de um polímero, estamos falando de um monômero. É óbvio que esse termo, monômero, ele não é só empregado para DNA ou RNA, ele é empregado para toda e qualquer composição grande. Polímero é grande e monômero é pequeno, é um fragmento, ok? Na verdade, dá para dizer que para obter um monômero é necessário fazer um catabolismo, uma quebra. A partir de um polímero, você vai ter um monômero. Este monômero do ácido nucleico, independente qual é o ácido nucleico, é chamado nucleotídeo. Memoriza aí. Quebra um DNA, quebra um RNA, o que você vai ter? Um nucleotídeo. Muito bem. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é responsável, como todo mundo sabe, pela hereditariedade celular, podendo ser encontrado no núcleo das células, obviamente eucariontes, porque procariontes não têm núcleo, no citoplasma das células procariontes, nas mitocôndrias, vamos colocar aqui, mitocôndrias, nos cloroplastos, porque são organelas que apresentam a sua autorreplicação, têm DNA próprio, no cromossomo das bactérias, como falei agora para vocês, e também no plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio, também chamado de episomo, é um DNA circular que está associado à resistência nas bactérias. Então, vamos revisar. Onde você encontra o DNA, que é o nosso primeiro ácido nucleico? No núcleo das células eucariontes, no citoplasma das células procariontes, porque elas não têm carioteca. Você encontra na mitocôndria, encontra no cloroplasto e também encontra no plasmídio das bactérias, que é um DNA circular extracromossômico que está associado à resistência das bactérias em relação ao meio. E agora, professor, o que mais que nós podemos saber? Agora sobre o RNA, que é o ácido ribonucleico. Este ácido é responsável pela produção de proteínas, pela síntese de proteínas, e ele pode ser encontrado no citoplasma de seres procariontes e eucariontes, assim como também em alguns tipos de vírus, como o vírus da febre amarela, assim como o chikungunya, assim como também a dengue. Todos esses vírus são formados por RNA, são chamados RNA vírus. Então, revisando, encontramos RNA aonde? No citoplasma das células procariontes, no próprio ribossomo, que é a única organela encontrada nesses seres vivos, nos procariontes, reino Monera. Encontramos nos eucariontes, no citoplasma dos eucariontes. Em que lugar? Que são os ribossomos livres, assim como também encontramos sobre o retículo endoplasmático. Daí tu chama ele de retículo endoplasmático rugoso, ok? Vamos agora falar um pouco mais sobre aquela palavra no início que usamos com o nome de nucleotídeo. Atentos no nucleotídeo. Muito bem. O que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo, como nós falamos no início, é a menor parte de um ácido nucleico. É o monômero de um ácido nucleico. Então, ele é a menor parte do DNA ou então a melhor parte do RNA. O que é um nucleotídeo? Bem, um nucleotídeo, como vocês estão observando aqui nesse texto, vamos marcar o nucleotídeo aqui. Esse nucleotídeo, ele é formado
por uma base nitrogenada, que eu estou apontando aqui, olha só, uma base nitrogenada, podendo ser adenina, timina, citosina, guanina ou uracila, dependendo qual é o nosso ácido nucleico, já vamos ver melhor isso. Ele precisa ter uma pentose. O que é uma pentose? É um açúcar monossacarídeo que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, revisando, tem que ter uma base nitrogenada, tem que ter uma pentose e tem que ter um ácido fosfórico ou um fósforo, ok? Isso tudo, somente esses três, como a linha está marcando, observem bem aqui, até este ponto aqui, nós temos o nosso nucleotídeo. Então, revisa comigo, o que é um nucleotídeo? Ele é formado por uma base, por um açúcar monossacarídeo, que tem 5 carbonos, denominado pentose, ok? E um fósforo, que também pode ser mencionado com o nome de ácido fosfórico. Muito bem? Ok. Mas, professor, o que seria então um nucleosídeo? Bem, um pouco diferente do nucleotídeo, o nucleosídeo é uma composição menor que o nucleotídeo. Por exemplo, nós encontramos uma base nitrogenada e encontramos um açúcar, uma pentose, um monossacarídeo. Somente até este ponto aqui, somente os dois, a base e a pentose, você chama nucleosídeo. Muito bem? Ok. E professor, o que é então um ATP? Antes vamos ver então o ADP. ADP é uma molécula descarregada de energia chamada adenosina difosfato. Este ADP é formado por uma base, por uma pentose e por 2 fósforos, por 2 ácidos fosfóricos. Por isso o nome dele é ADP, adenosina difosfato, ok? Vamos ver agora o conceito de ATP. O que é um ATP? É adenosina trifosfato. Então tem que ter, olha só comigo, 1, 2, 3 fosfatos. Lá encontramos uma base, uma pentose e 3 fosfatos. Isso é uma adenosina, mas atentos a uma informação muito importante. A base tem que ser a base adenina e o açúcar encontrado tem que ser a ribose, que é o açúcar do RNA. Quando você soma uma adenina e também soma a uma ribose, você tem a palavra adenosina. Então, a adenosina ela pode ser difosfato ou então ela pode ser trifosfato. Beleza? Revisando comigo, o que é um nucleotídeo? É a menor porção de um ácido nucleico, DNA ou RNA. O que é um nucleosídeo? É formado por uma base e também formado por um açúcar, por uma pentose, que é um açúcar monossacarídeo, que tem 5 carbonos. O que é um ADP? É uma base, adenina, associado a uma pentose denominada ribose, associado a 2 fósforos, a 2 ácidos fosfóricos. E um ATP é a base adenina ligada ao açúcar ribose, que é do RNA, associada a 3 ligações, ou melhor, associado a 3 fósforos que liberam alta quantidade de energia. Revisado? Muito bem, é um conceito inicial sobre essa matéria e vamos agora seguir com os nossos conceitos, formando a base da matéria da citogenética. Vamos lá então. Isso é muito importante, um fato histórico que revolucionou numa época relativamente contemporânea, lá pelos anos 50, sobre o DNA. Lembrando que quando Mendel descobriu a genética ou começou a declarar o que era a genética, ele sequer citava a palavra gene, muito menos citava a palavra DNA. Ele não sabia, ele acabou descobrindo as bases da genética, mas não sabia o que era DNA. Olha que fato importante isso. No dia 7 de março de 1953, num laboratório de Cavendish, na Inglaterra, Francis Crick e James Watson concluíram que a molécula de DNA tem a estrutura de uma dupla hélice. Olha só, em 7 de março de 53. Se tu observar, tu conhece um monte de gente que nasceu nessa época aí. Então, estamos falando de um fato muito recente. Foi uma descoberta que mudou os rumos da ciência. Então, aqui temos um modelo
como podemos observar, este é um modelo tridimensional da molécula. Aqui observamos um modelo mais usual da dupla L torcida e aqui uma estrutura mais molecular do nosso DNA, que depois nós vamos trabalhar bem as ligações chamadas fosfodiéster e também as pontes de hidrogênio, ok? Vocês podem ver nesse esquema que nós temos aqui vários nucleotídeos associados em cadeia, como se fosse aqui uma escada. Aqui você tem o degrau da escada e lateralmente você teria o corrimão da escada, ok? Muito bem. Vejam, no degrau da escada, já podemos adiantar um pouquinho essa informação, vamos encontrar as pontes de hidrogênio, que estão ligando as bases nitrogenadas. E no corrimão, estamos observando a ligação fosfodiéster, que uma enzima chamada DNA polimerase vai atuar fazendo a leitura, construindo o polímero, que nós vamos trabalhar melhor no próximo vídeo, na replicação da molécula de DNA. Muito bem, então vamos à nossa próxima informação. Aqui está a nossa próxima informação. Vamos trabalhar um pouco agora, falar um pouco sobre a molécula de RNA, que aqui está. O RNA. O DNA, ele serve para moldar, para formar, ele serve de molde para formar a molécula de RNA. O DNA, uma das duas fitas do DNA, vai moldar, vai produzir um RNA. E este RNA produzido se chama RNA mensageiro, que também é usual chamá-lo de códon, mensageiro ou códon. Então, qual é o único RNA produzido diretamente pelo DNA? É o RNA mensageiro, também denominado de códon. Lembrando que todo e qualquer RNA é formado por uma única fita e o DNA é formado por duas fitas, uma dupla hélice. Muito bem, estamos observando aqui uma molécula de DNA que está servindo de modelo para a produção de uma molécula de RNA. Atentos que a base timina é uma base exclusiva da molécula de DNA e a base uracila, também chamada uracil, ela é uma base exclusiva da molécula de RNA. Marcamos a timina, molécula de DNA, e uracil, também chamada uracila, é da molécula de RNA. E vamos para a nossa próxima informação. Essa tabela é uma tabela muito importante que eu praticamente uso todas as vezes que eu vou trabalhar esse conteúdo em sala de aula. Eu tenho questão de montar uma tabela como essa para a gente aglutinar as informações recebidas. Fica muito mais fácil memorizar um conceito quando ele está junto, como por exemplo nós temos aqui uma tabela. As principais diferenças entre o DNA e o RNA. Vamos lá. Diferenças do DNA e do RNA. Vamos fazer o seguinte. Olha só. A primeira característica analisada é a estrutura. Como é que é a estrutura do DNA? Você vai dizer, é dupla hélice, professor. Muito bem. Como que é a estrutura do RNA? É uma única fita. Fazendo uma observação, em vírus é possível encontrar DNA de fita simples e RNA de fita dupla. Isso é possível, mas lembrando que vírus não são seres vivos celulares, eles são seres vivos acelulares e ametabólicos. Se você ficou surpreendido quando eu disse ser vivo, veja bem, é possível caracterizar vírus como ser vivo por dois motivos. Primeiro, porque eles sofrem mutações e segundo, porque eles se reproduzem. Mesmo não se reproduzindo sozinhos, eles são capazes de se reproduzir. Só para que essa informação não fique uma dúvida pairando sobre o ar, ok? Muito bem, existe consenso sobre isso? Ainda não existe consenso, mas a biologia contemporânea já afirma deste jeito sobre o vírus, os vírus, seres vivos, acelulares, ametabólicos. Mas voltando para a matéria, bases púricas. O que é uma base púrica? As bases púricas elas são formadas por adenina e guanina. Tem um macete que você pode usar para nunca mais esquecer quais são as bases púricas. Você vai pensar na frase água pura. Por que água pura? Porque água, AG, água, adenina e guanina. E pura vai lembrar purina, ok? Então vamos lá. Água pura. Quais são as bases púricas do DNA? Adenina e guanina e do RNA. Adenina e guanina
Essa é uma classificação química, não é o pareamento das bases. Agora vamos ver as bases pirimídicas. Quais são as bases pirimídicas? Citosina, que você observa para as duas, e você está observando aqui marcado em amarelo a timina e a uracila. Qual é a base pirimídica exclusiva do DNA? Timina. E a exclusiva do RNA? Uracila. Beleza? Muito bem. Como se chama a pentose, o açúcar monossacarídeo de 5 carbonos do DNA? Desoxirribose. E do RNA? A ribose. Também fácil de memorizar, porque desoxirribose começa com D, de DNA, e ribose começa com R, de RNA. Qual a função da molécula de DNA? É claro, a hereditariedade. E a síntese de proteínas é a função observada no RNA. Rodrigo, qual é a principal enzima encontrada na molécula de DNA? É a DNA polimerase. E a RNA polimerase, obviamente, na molécula de RNA. Quantos tipos tem de DNA? Caracterizamos como 1 e 3 tipos de RNAs: o mensageiro, o transportador e o ribossômico. O mensageiro, também chamado de códon, o transportador de anticódon e o ribossômico, usa-se ribossômico ou ribossomal. Nós vamos ver melhor sobre esses 3 RNAs num vídeo que vamos falar sobre a tradução, ok? Muito bem, ou seja, temos um vídeo aí sobre a replicação, um vídeo sobre a transcrição, um vídeo sobre a tradução e código genético. Então, nos próximos vídeos, a gente poderá ver essa informação. Muito bem, então vamos para a nossa próxima tela. Aí está a nossa próxima tela. Falei para vocês agora há pouco que ia mencionar o que é uma ligação fosfodiéster e o que é uma ponte de hidrogênio. Então, vamos lá trabalhar essa informação. Uma ligação fosfodiéster é essa ligação que vocês estão observando, que está sendo observada, por exemplo, aqui entre o fósforo e o açúcar. Aqui temos uma fosfodiéster, fosfodiéster e fosfodiéster. Bem, essa ligação fosfodiéster, que é estabelecida lateralmente para unir os nucleotídeos, ela tem um sentido para que a enzima, porque a enzima DNA polimerase, ela só consegue fazer essa leitura, iniciar a leitura, a partir de um certo ponto no nucleotídeo da molécula de DNA. Então, você vai sempre observar que o sentido é 5 linhas, 3 linhas, como estamos observando aqui. Do sentido 5 linhas para o sentido 3 linhas. Essa fita tem esse sentido e a outra fita, o sentido que começa aqui embaixo pelo 5 e termina pelo 3. 5 linhas, 3 linhas. Então, revisando, o que é a ligação fosfodiéster? Ligação fosfodiéster é a ligação que tem um início, porque a enzima só é capaz de operar a partir do carbono 3 ligado a uma hidroxila, que é o OH. Mas o sentido de leitura da enzima DNA polimerase, ela segue um sentido, até algumas questões de vestibulares, até mesmo da prova do Enem, já mencionaram. Eu lembro de uma cena que tem a Mafalda, aquele personagem Mafalda e o Felipe, onde o Felipe pergunta para Mafalda, Mafalda, qual é o sentido da vida? E ela responde para ele somente isso aqui, 5 linhas, 3 linhas, Felipe. O que significa isso? Significa que o DNA polimerase, a enzima DNA polimerase, só consegue fazer a construção do polímero a partir desse sentido. Então, nós temos inicialmente esse sentido aqui, de cima para baixo, 5 linhas, 3 linhas, e aqui na outra fita, de baixo para cima, 5 linhas, 3 linhas. Mas lembrando, vamos falar muito mais sobre essa construção da molécula de DNA no vídeo que fala sobre a replicação. Então fica aqui o convite, você precisa assistir toda a série desses vídeos para você compreender bem essa matéria. Não adianta você só assistir o primeiro vídeo, porque o primeiro vídeo é somente uma base e depois você vai complementando com os próximos vídeos. Tudo que eu estou mencionando será detalhado nos próximos vídeos e eu tenho certeza que você vai entender bem essa matéria, beleza? Fica aqui a dica então, assista todos os vídeos desse canal Biologia Me Aprova, do professor Rodrigo. Muito bem, professor.
E o que são as pontes de hidrogênio? Vejam, estou marcando aqui, eu vou trocar a cor, as pontes de hidrogênio. Então, vou colocar, por exemplo, aqui eu tenho duas linhas, ó, marcando, ligando esses nucleotídeos. Vejam que aqui eu tenho 3. O que são isso? São pontes de hidrogênio. Então, isso é que chamamos de pontes de hidrogênio. Vocês podem observar essas pontes aqui. É importante lembrar que as pontes são duplas. Eu tenho 2 pontes ligando a base. Olha só, muito importante isso aqui. Eu tenho 2 pontes observadas entre a adenina e a timina, ou então timina e adenina. Então, na prática, nós teríamos aqui adenina-timina ou timina-adenina. 2. Lembre-se, Agnaldo-Timóteo, adenina-timina ou Timóteo-Agnaldo, timina-adenina. Quantas pontes de hidrogênio observamos entre o Agnaldo e o Timóteo? 2. E quantas pontes observamos entre a Gal Costa, a guanina e a citosina? Como vocês podem observar aqui, são observadas 3. Então vamos mais uma vez. Adenina-timina, timina-adenina, 2 pontes de hidrogênio. Citosina-guanina, guanina-citosina, 3 pontes de hidrogênio. Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Qual delas poderia se desnaturar mais precocemente, a partir de uma desnaturação por temperatura? O Agnaldo Timóteo ou a Gal Costa? Você vai responder o Agnaldo Timóteo. A adenina, ligando-se à timina, ou a timina, ligando-se à adenina, vai romper mais facilmente porque ela tem somente 2 pontes de hidrogênio. Gal Costa, guanina, citosina, citosina, guanina, vai se romper mais posteriormente, porque ela tem 3 pontes de hidrogênio. Fiquem ligados nisso aí, uma informação muito importante. Beleza? Muito bem. Então, vamos para a próxima informação. Beleza, professor? É isso aí, muito bem. Então, esse bioquímico aqui, o chamado Irving Chargaff, realizou pesquisas sobre a composição do DNA. Ele descobriu que a composição de nucleotídeos do DNA variava entre as espécies. Isso é, os mesmos nucleotídeos não se repetiam na mesma ordem. Olha só, ele também demonstrou que a quantidade da base adenina, é sempre similar à quantidade da base timina. E também observou que a quantidade de citosina é similar à base de guanina. Foi uma descoberta muito importante. Em outras palavras, Chargaff descobriu que o total de purinas, adenina mais guanina, e o total de pirimidinas ou pirimídicas, citosina e timina, eram geralmente iguais. A mais G é igual a C mais T. Essas descobertas foram essenciais para Watson e Crick, ok? Muito parabéns, professor, agora você descobriu o nomezinho certinho dos dois. Muito bem, para Watson e Crick. Eles montaram um modelo, como já falamos, da molécula de DNA. Vamos lá, só uma observação. Nós temos aqui no homem, vamos fazer uma observação, no homem, uma quantidade, só para uma tabela, para a gente poder fazer uma análise da base adenina, como vocês estão observando aqui, e a base timina, ela é muito parecida, 30,4% e 30,1%. Da guanina, 19,6% e citosina, que vai parear com ela, 19,9%. Isso é encontrado no boi, no carneiro e em todas as espécies, porque o DNA é uma molécula universal. Então vamos lá. A teoria de Chargaff, ou Chargaff, ela responde, ela explica que as bases púricas e pirimídicas têm uma quantidade muito parecida ou igual, ok? Então, a quantidade de adenina corresponde à quantidade de timina e vice-versa. De citosina corresponde à de guanina e vice-versa. Muito bem, então vamos à nossa próxima tela. Essa próxima tela é para justificar um pouco mais esse conceito dessa regra ou teoria de Chargaff. Então vamos ver comigo o seguinte. Logo, se hipoteticamente uma molécula de DNA ela possui 3% de adenina, isso aqui hipoteticamente, tá bem? 3% de adenina, quanto ela terá das outras bases? Então nós vamos trabalhar aqui com as duas fitas de uma molécula de DNA, a fita 1 e a fita 2, que vocês estão observando aqui.
e eu tenho a base adenina, como menciona o texto, a adenina tem 3% de adenina. Se uma adenina se liga a uma timina, então eu teria que ter no outro lado, na outra fita, a mesma quantidade da base timina. Somei as duas e já cheguei a 6%. Muito bem, cheguei a 6% da quantidade desejada. 6%. 6% é o total de bases adenina e timina. Muito bem, professor, e quanto está faltando? Nós temos ainda em jogo 94%. Esses 94% nós iremos distribuir entre as outras bases que estão faltando aqui, que são elas, a guanina e a citosina. Então, o que você vai fazer? Tu encontra primeiro o total, a porcentagem total entre adenina e timina, você faz um cálculo simples do quanto que falta para chegar a 100%, e você divide esse total encontrados, 94, por 2. Por que por 2? Porque só tem mais duas bases diferentes, que é a guanina e a citosina, ou a ordem não importa. E aí você vai encontrar o valor de 47% de uma e 47% da outra. Essa é uma maneira de você chegar a essas respostas, beleza? Outra coisa que você pode fazer é, se você descobriu um total de bases, você já tem no texto um total de bases, que é a base adenina, e eu quero saber quanto que eu vou ter somente em uma fita. Se as duas fitas da molécula de DNA compõem 100% encontrado de bases, uma fita vai equivaler a 50%. Se eu tenho 3% aqui de uma base, quanto eu vou ter da outra, que não é complementar a ela? Da outra, ok? E esta outra eu posso até não saber qual é ela no princípio, mas eu vou ter o que falta para atingir o valor de 50%. Então, se eu somar o valor de cada uma das fitas, eu vou chegar a 50%. Basta calcular 3% mais 47, chegamos a 50%, e a mesma coisa você observou no outro lado. Então, é uma técnica que você vai utilizar para descobrir a porcentagem dessas bases em uma fita ou na outra. Você pode usar de duas maneiras. Você encontra uma base, a adenina tem 3%, a timina que se complementa a ela tem que ter 3%. 3 mais 3, 6. Quanto resta? 94. Dividido por 2, 47, que seria o total distribuído entre guanina e citosina, não importando a ordem, se a guanina está nesse lado ou a citosina, isso não importa, porque a questão vai te pedir o quanto tem de cada base. Neste caso, tu responderia que tem 3% de adenina, que o texto mesmo mencionou hipoteticamente, 3% de timina, 47% de guanina e 47% de citosina. Só uma dica, esses percentuais poderão ser diferentes, por exemplo, citosina e guanina, 30% de citosina e 40% de guanina. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas jamais numa molécula de DNA. Isso pode acontecer numa molécula de RNA que tem uma única fita e você pode encontrar os valores das bases, eles podem ser diferentes. Por exemplo, tu vai encontrar X% de uracila, você pode encontrar mais 2X, hipoteticamente, de adenina, de guanina e citosina. Então, é possível. Fica a dica. Quando você encontrar as bases, que na prática são complementares, como a guanina e a citosina, valores diferentes, como por exemplo, como eu falei agora, 30% e 40%, isso não é uma molécula de DNA, mas sim uma molécula de RNA. Porque no DNA os valores vão ser iguais ou muito próximos, como nós observamos na tabelinha ali entre o homem, o boi e o carneiro, ok? Muito bem, então vamos à nossa próxima informação. Aí está, o DNA mitocondrial. O que é o DNA mitocondrial? Eu não poderia deixar de falar desse DNA MT, já que estamos falando de ácido nucleico. Vamos lá então. A organela, esta organela que é a mitocôndria, diferentemente das outras, possui carga genética própria, só fazendo uma ressalva que o cloroplasto também apresenta DNA próprio. Então a referência aqui é do grupo. Nós temos mitocôndria e cloroplasto que estão no grupo em relação às outras. Então a mitocôndria em relação às outras, ok? Conhecido como DNA mitocondrial ou DNA MT.
Este não é como o DNA nuclear, que possui longas fitas formadas por dupla hélice e que codificam cerca de 30 mil genes. O DNA mitocondrial representa apenas de 1 a 2% do DNA celular. Em duplo filamento, ele tem um duplo filamento como o DNA tem, o DNA nuclear, só que ele é circular, como o plasmídio encontrado, por exemplo, lá nas bactérias, codificado por 37 genes. Então, o DNA mitocondrial só tem 37 genes. Na maioria das espécies, incluindo os seres humanos, o DNA mitocondrial é herdado exclusivamente, isso você vai destacar. Isso, se você não sabia, você vai pegar e grudar no teu armário, no teu banheiro, em algum lugar. Exclusivamente herdamos da mãe o DNA mitocondrial. Por quê? Porque na hora da fecundação, o espermatozoide, as suas mitocôndrias ficam lá na peça intermediária. E via de regra, o que entra na fecundação é somente a região da cabeça do espermatozoide, ficando a peça intermediária e o flagelo de fora. Então, ficam lá dos ovócitos secundários, que é o gameta, ou que são os gametas femininos, tem as suas mitocôndrias, o seu DNA mitocondrial, e o do pai nós não teremos. A gente só vai ter DNA do pai e da mãe, mas nuclear. Mitocondrial só da mãe. Ok? Tem algumas doenças que a gente vai falar agora. A seguir estão resumidas algumas doenças humanas que podem ser causadas por mutações no DNA mitocondrial. Algumas delas são causadas também por mutações no DNA dos cromossomos, então não significa que essas são doenças somente, exclusivamente, da mitocôndria, desses 37 genes encontrados na mitocôndria. Algumas também podem ter relação com cromossomos. Alzheimer, oftalmoplegia crônica progressiva, diabetes mellitus, como é o exemplo dado, pode ser tanto adquirida, o tipo 2, ou o tipo 1 hereditário, a distonia muscular, a síndrome de Leigh e a atrofia óptica de Leber. Então são alguns exemplos. Eu ficaria ligado em umas questões que poderiam cair em genética ou citogenética no Alzheimer e também aqui no diabetes. Já vi questão cobrando síndrome de Leigh, ok? Então fique ligado, porque às vezes nem sempre numa questão vai dizer se ela é autossômica, se ela é alossômica e se ela é mitocondrial. Mas agora você já sabe. Muito bem, vamos seguir aqui com as informações, as próximas informações. Agora nós vamos aplicar o conhecimento obtido. É muito importante nesses vídeos, após a parte teórica, a gente aplicar alguns conceitos. Lembrando que essa é uma questão do Enem de 2017. Você deve lembrar dessa questão. Você pode estar dizendo aí, muito bem, professor, eu acertei essa questão, ou o contrário. Vamos observar então um pouco mais sobre isso. Vamos só subir um pouquinho a nossa tela, era só para um pouquinho, né? Mas tudo bem. Voltamos aqui. E aí, esse professor que está descoordenado, meu Deus do céu, professor, conta uma historinha enquanto isso, nós vamos esperar, né? Tem um grilo aí, cric, 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 né? Aí está a nossa questão. Muito bem, vamos lá. A reação em cadeia da polimerase, que é PCR em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA e de forma muito rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio e duas entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina, como nós falamos agora há pouco. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada. Ela vai ser desenrolada. Aí está. Muito bem. E esse processo vai ocorrer pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Ok? Memorizado isso? Começa a questão, te fala sobre PCR, que é muito utilizado para parar, muito bem, te diz que as ligações entre a adenina e a timina são duplas, citosina e guanina são triplas, dá essa informação, né? Muito legal a questão, te dá uma mão, muito boa. Diz que é preciso abrir as duas fitas do DNA por um processo de elevação de temperatura, conhecida como desnaturação, e aí vem a bomba. Agora vem a pergunta: qual dos segmentos de DNA será o primeiro? Será o
primeiro a se desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR. Então vamos ver qual dos dois será o primeiro a sofrer desnaturação. Aqui temos todas as alternativas. O que nós temos que ver? As ligações, falamos agora há pouco, quem é a ligação mais fraca? O Aguinaldo Timóteo ou a Gal Costa? O Aguinaldo Timóteo, porque tem 2 pontes de hidrogênio, e a Gal Costa, mais forte, tem 3 pontes. Então o que nós precisamos ver nessas alternativas é quem primeiro vai se desnaturar, é quem tem mais ligações duplas, ou seja, onde nós temos mais adeninas e timinas e menos citosinas e guaninas. Basta ver isso. Então vamos juntos fazer isso. Letra A, eu tenho quantas guaninas e citosinas eu tenho? Vamos fazer assim, ó. Tenho uma, eu tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Muito forte mesmo. Para desnaturar essa molécula vai demorar mais tempo. São 6. Vamos colocar aqui ao lado 6 Gal-Costas, ok? Muito bem. Letra B, eu tenho 1, 2, 3, 4. E temos mais uma ali, temos 5. Então, essa já é um pouquinho mais fraca, mas mesmo assim tem muitas ligações. São 5 triplas ligações. Letra C, nós temos aqui agora, olha só. 1, 2. Opa, somente 2. Então, essa aqui significa que do total de ligações que temos, que são 3, 6, 8, 2 delas somente são guanina, citosina, Gal Costa. Letra D agora. A letra D que está aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é igual à alternativa B. Por enquanto, a letra C está ganhando. Muito bem. E a letra E, nós temos 1, 2, 3 e mais uma, 4. São 4. Então, era só isso, professor? Exatamente isso. Nada mais do que isso. A resposta dessa questão é a letra C. Então, nessa reação de PCR, somente um certo para você, só seria desnaturada no primeiro momento a molécula de DNA representada pela alternativa C de Canadá, porque ela teria somente duas triplas ligações e todas as outras seriam duplas, então seria rompida mais rapidamente do que as outras. Vocês entenderam isso? Muito bem. Então, vamos à próxima questão. Vamos ter que subir um pouquinho mais aqui. Temos mais uma questão legal para a gente poder responder. Olha só, uma questão também de 2017. Muitos autores, usando metodologia histórica, sociológica e antropológica, já analisaram as origens do povo brasileiro. Paulo Prado, em Retrato do Brasil, de 1927, Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, em 1933, e Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, em 1936, assim como Darcy Ribeiro, em várias obras, culminando em O Povo Brasileiro, em 1995. Bem, uma equipe de pesquisadores brasileiros, liderados pelo geneticista Dr. Sérgio Pena, utilizou ferramentas genéticas para traçar e compreender o caminho que formou o povo brasileiro, utilizando 2 marcadores moleculares, o DNA mitocondrial e o cromossomo Y. Então, o que eles queriam? Eles queriam saber o caminho da origem do povo brasileiro. A partir da análise do DNA mitocondrial e do cromossomo Y, podemos afirmar que, letra A, o DNA mitocondrial é passado integralmente da mãe para os seus filhos. Veja que essa resposta já é uma resposta correta. Olha só, porque nós herdamos o DNA mitocondrial só da mãe e de forma integral. Significa que uma pessoa que tem uma doença chamada Alzheimer tem que ficar ligado porque ela herdou este gene que estava onde? No DNA mitocondrial da mãe. Muito bem. Letra B. O DNA mitocondrial também pode ser usado em testes de paternidade. Bom, lembrando que a pergunta
é bem importante porque o texto ele fala sobre traçar e compreender o caminho que formou o povo brasileiro. Então, a partir da análise do DNA e do mitocondrial e do cromossomo Y, podemos afirmar, olha só, o DNA mitocondrial também pode ser usado em teste de paternidade. São 37 genes que são encontrados no DNA mitocondrial. São 30 mil genes ativos que são encontrados no DNA nuclear. Compara 37 genes e 30 mil. Qual dos dois você teria condições de usar para dar uma quase certeza sobre a paternidade, né? Não seria o da mitocôndria, certamente. Muito bem. O da mitocôndria só poderia revelar relações que você tem com a tua mãe, mas testes de paternidade não pode ser usado. Letra C. O cromossomo Y faz parte do DNA nuclear? Sim, ele faz parte. Logo, pode ser encontrado em homens e mulheres. Ele pode e deve ser encontrado em homens, mas jamais em mulheres. Ok? Letra D. Um neto do sexo masculino poderá afirmar que seu cromossomo Y veio de seu avô materno. Não, ele veio do seu avô paterno. E a letra E. Os dois marcadores moleculares, que é o DNA mitocondrial e o cromossomo Y, não apresentam os resultados esperados, pois a maior precisão seria usar todo o DNA nuclear da célula para estudos. É que tu tem que fazer, se você vai ler a alternativa E, a grosso modo, sem interpretar o texto, você talvez marcaria essa alternativa, não é? Porém, a questão fala sobre os passos que a evolução, as ferramentas genéticas para traçar e compreender o caminho que formou o povo brasileiro. Então, pensa o caminho que formou o povo brasileiro. Os dois marcadores moleculares podem não apresentar os resultados esperados, pois a maior precisão seria usar todo o DNA nuclear da célula para os estudos. Por que eles estão usando, esse pesquisador, uma equipe, enfim, usou marcadores moleculares? Porque os marcadores moleculares, eles fornecem o caminho. Ele não queria descobrir o DNA do povo brasileiro. Para isso, teria que ver cada indivíduo, o DNA de cada indivíduo. Na verdade, o que ele queria saber era traçar uma rota na formação da nossa sociedade enquanto etnia, enquanto povo brasileiro. Então, é por esse motivo que aqui diz não apresentam. Ela pode sim apresentar essas duas ferramentas, elas podem apresentar sim algumas informações para traçar esse caminho genético, ok? Por isso, essa alternativa é errada. Muito bem, vamos a uma próxima questão, que eu acho muito legal. Aqui está a nossa próxima questão. Em uma das fitas de DNA de uma espécie de vírus, encontram-se 90 adeninas e 130 citosinas. Sabendo-se ainda que nesta fita ocorre um total de 200 bases púricas e 200 bases pirimídicas. Assinale a alternativa correta. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma fita aqui de DNA. Vamos imaginar que ela é a fita 1 e aqui vamos colocar a fita 2. Ok? Então, só para a gente ter uma noção, aqui eu tenho uma fita da molécula e aqui eu vou ter a fita 2 dessa molécula. Diz a questão que eu tenho 90, vamos marcar aqui, ó, são 90 bases adeninas. Então, aqui está a adenina, vou colocar a adenina aqui. Muito bem. Diz que tem 130 citosinas, então vamos colocar aqui, pode ser aqui mesmo, a citosina. Citosina, beleza? Vamos colocar um valor em cima para a gente não se perder. Então, quantas adeninas? São 90 adeninas. Vamos marcar bonitinho assim. Muito bem. 90. E são quantas citosinas? São 130. 130 citosinas. Diz a questão que tem 200 bases púricas e 200 bases pirimídicas. Vejam, a base adenina, ela é o quê? Ela é púrica. Então, está faltando aqui uma base que se complementa à adenina. Não que se complementa enquanto química, que é a base guanina. Então, nós temos que colocar aqui a base guanina. Aí está a base guanina. Tem quantas bases púricas? Porque a água pura, adenina e guanina, são púricas.
Ah, professor, são 200. Então, quanto falta para chegar a 200 aqui? São 110. Então, tu vai colocar 110. Agora, 90 mais 110 dá 200. Ah, professora, entendi. E qual é a outra base, junto com a citosina, que é a base pirimídica? É a base timina. Então, citosina e timina. Aí está. Beleza. Quanto tem de bases pirimídicas? Nós temos 200. Então, vou colocar quanto ali de timina? Ah, vou colocar 70. Então, coloca ali 70, porque agora nós temos o valor de 90 mais 110, 200, e 130 mais 70, também 200. Agora, nós vamos aqui parear essas bases na fita 2. Então, pareando as bases, tu vai colocar aqui adenina ligando-se à timina, guanina ligando-se à citosina, citosina ligando-se à guanina e timina ligando-se à adenina. Muito bem, feito isso. Tu lembra da teoria de Chargaff? Lembra disso? Certo. Então a quantidade entre as bases púricas e pirimídicas é igual. E as complementares entre adenina e timina, citosina e guanina. 90 adeninas. Quantas timinas eu vou encontrar? Ah, professor, são 90. Então tu vai colocar aqui 90 timinas na fita 2. Muito bem. 110 guanina na fita 1. Quantas citosinas, na fita 2? Então, nós vamos encontrar 110 também. 110 e 110. 130 citosinas na fita 1. E na fita 2, quantas guaninas? Serão 130 também. Muito bem. 70 timinas na fita 1. Quantas adeninas na fita 2? 70. Ok, muito bem. Agora nós podemos responder a questão. Letra A. Na dupla fita de DNA ocorrem 180 adeninas. Na dupla fita. Então, vamos ver quantas adeninas vamos encontrar aqui. Vamos pegar o verdinho aqui. Veja só, adenina são 90 aqui e são 70 ali. Então, eu tenho um total de 160 e não 180. Beleza. Letra B. Na dupla fita de DNA ocorrem 140 guaninas. Eu tenho 110 guaninas e eu tenho 130. Então, são 240. Letra C. Na fita complementar, a fita 2, ocorrem 300 bases púricas e 100 bases pirimídicas. Se na fita 1 eu tenho 200 e 200, na fita 2 também. Muito bem. Letra D. Na fita complementar ocorrem 70 adeninas e 110 citosinas. 70 adeninas e 110 citosinas. Vejam só. Na fita complementar ocorrem 70 adeninas e ocorrem 110 citosinas. Fita complementar, 70 adeninas e 110 citosinas. Aqui está 110 e 70. Logo, nós já temos uma resposta correta aqui na letra D. E a letra E, não é possível determinar a composição de bases nitrogenadas da fita complementar. É muito possível fazer isso. Logo, a resposta correta é a letra D de Dinamarca. Vejam só, pessoal. Fica o convite para você assistir os próximos vídeos da matéria de citogenética. A partir de agora, então, nós encerramos essa parte introdutória da matéria e eu vou te esperar sempre na próxima questão. Valeu, até mais. Tchau, tchau.